10 mulheres saíram juntas para esperar o mesmo noivo. Todas tinham a mesma missão. Todas estavam no mesmo lugar. Todas pareciam estar prontas. Mas quando o momento mais importante chegou, 5 delas ficaram de fora. Com a porta fechada na cara, ouvindo de dentro apenas uma frase que nenhuma delas esperava escutar. O que fez 5 mulheres entrarem e 5 ficarem do lado de fora, se todas estavam esperando pela mesma coisa? A resposta para essa pergunta vai te fazer olhar de forma completamente diferente para a sua própria caminhada de fé. Porque essa parábola não é apenas sobre 10 mulheres em uma noite antiga. Ela é sobre você, sobre mim, sobre cada pessoa que diz que está esperando por Deus, mas talvez não esteja tão pronta quanto pensa. E existe um detalhe nessa história que Jesus colocou ali de propósito. Um detalhe que a maioria das pessoas nunca para analisar e que muda completamente o que essa parábola quer dizer sobre o fim dos tempos. Até o final deste vídeo, você vai entender esse detalhe, e ele pode transformar para sempre a forma como você vive a sua fé hoje. Antes de começarmos, escreve aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. É uma alegria saber de onde essa mensagem está alcançando vidas. E se você quer fortalecer sua fé através das histórias da Palavra de Deus, se inscreve no canal Frequência Divina e ativa o sino, porque essa história está só começando. Para entender essa história, você precisa conhecer o costume do casamento judaico naquela época. Um casamento não era apenas uma festa de um dia. Era uma celebração que durava dias inteiros, com rituais específicos, cheios de significado. E uma das partes mais importantes era a chegada do noivo à casa da noiva para buscá-la. O noivo saía da casa do seu pai, geralmente acompanhado de amigos e familiares, e fazia o caminho até a casa da noiva. Mas esse momento era imprevisível. Ninguém sabia exatamente quando o noivo chegaria. Podia ser ao entardecer, podia ser durante a madrugada, podia demorar mais do que o esperado por causa de negociações, celebrações ou simplesmente porque ele escolhia chegar na hora que quisesse. E era justamente por isso que existia um grupo especial de mulheres jovens, as chamadas virgens ou acompanhantes, cuja função era esperar a chegada do noivo, com tochas ou lamparinas acesas, para iluminar o caminho e celebrar sua chegada com luz e alegria. Era uma honra enorme fazer parte desse grupo. Era um papel de confiança, de responsabilidade, de presença. Mas a chegada do noivo era incerta. E essa incerteza, como Jesus estava prestes a mostrar, revelava algo muito profundo sobre o coração de cada uma dessas mulheres. Porque não era suficiente estar presente, era preciso estar preparada. As 10 mulheres saíram juntas, carregavam suas lamparinas, estavam no lugar certo, na hora combinada, esperando o mesmo noivo. Mas havia uma diferença entre elas que naquele momento ninguém conseguia ver. Uma diferença invisível, escondida, que só se revelaria quando a noite ficasse mais escura e a espera mais longa. 5 delas eram prudentes. Além do azeite que já estava na lamparina, tinham trazido vasilhas extras cheias de reserva. Elas pensaram no longo prazo. Pensaram na possibilidade de a espera se estender além do esperado. As outras 5 eram insensatas. Trouxeram apenas o azeite que estava na lamparina, sem nenhuma reserva. Elas estavam presentes, estavam com suas lamparinas na mão, mas não haviam se preparado para uma espera mais longa do que o planejado. Por fora, as 10 pareciam iguais. Mesma função, mesmo lugar, mesma missão. Mas por dentro havia uma diferença enorme, e aqui está algo que vale parar para pensar. Quantas vezes na vida
A gente parece pronto por fora, mas sabe lá no fundo que falta algo essencial por dentro. Talvez você esteja frequentando a igreja, participando dos cultos, conhecendo as histórias da Bíblia. Mas a pergunta que essa parábola faz diretamente ao seu coração é: você está realmente preparado para quando o momento decisivo chegar? E então a noite foi chegando, e o noivo demorou muito mais do que qualquer uma delas esperava. A noite foi avançando. 1 hora, 2 horas. A escuridão foi ficando mais densa, o silêncio mais pesado, e o noivo ainda não havia aparecido. E a Bíblia diz algo que pouquíssimas pessoas param para notar. Todas as 10 adormeceram. Não apenas as insensatas, todas. As prudentes e as insensatas igualmente fecharam os olhos e foram dominadas pelo cansaço da espera. Isso é importante. Jesus não está dizendo que dormir foi o erro das insensatas. O erro não foi descansar durante a espera. O erro havia sido cometido muito antes, no momento em que elas saíram de casa sem a reserva de azeite. E é exatamente aí que está a mensagem mais profunda dessa parábola. Você não pode se preparar para o momento decisivo quando ele já está chegando. A preparação precisa acontecer antes, no silêncio, no dia a dia, nas escolhas que ninguém vê. Foi então que, no meio da madrugada, um grito rasgou a escuridão. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. As 10 mulheres acordaram de uma vez, levantaram suas lamparinas. E foi exatamente nesse momento que a diferença entre elas, aquela diferença invisível que ninguém conseguia ver horas atrás, finalmente veio à tona. Pai amado, que cada pessoa ouvindo essa história agora sinta no coração a urgência de se preparar de verdade, e não apenas parecer preparada por fora. O que aconteceu a seguir foi devastador para 5 delas. As lamparinas das 5 insensatas estavam se apagando. O azeite havia acabado. A luz que deveria iluminar a chegada do noivo estava morrendo bem na hora em que ele finalmente estava chegando. Em desespero, elas se viraram para as 5 prudentes e pediram: nos deem um pouco do seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando. E as prudentes responderam algo que, à primeira vista, pode parecer egoísmo, mas que carrega uma verdade muito mais profunda. Não podemos. Se dividirmos, não vai ser suficiente para nenhuma de nós. Vão ao mercado e comprem para vocês. Essa resposta de Jesus não é sobre egoísmo. É sobre algo que ninguém pode transferir para outra pessoa. Existem coisas na vida espiritual que não podem ser emprestadas, herdadas ou divididas. A fé genuína, a intimidade real com Deus, a vida de oração construída dia após dia. Essas coisas não podem ser transferidas de uma pessoa para outra no último segundo. Você pode crescer cercado de pessoas de fé. Pode ter uma mãe que ora, um pai que lê a Bíblia, amigos que frequentam a igreja, mas a sua própria relação com Deus, essa só você pode construir. Se essa história está tocando o seu coração, deixa o seu like agora e escreve nos comentários. Você sente que sua lamparina está acesa de verdade hoje? As 5 insensatas foram correndo ao mercado, mas quando voltaram, era tarde demais. Enquanto as 5 insensatas corriam em busca de azeite, o noivo chegou. E as 5 que estavam prontas, com suas lamparinas acesas, brilhando na escuridão da madrugada, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi fechada. 3 palavras simples que carregam um peso imenso. A porta foi fechada. Imagine a cena. As 5 prudentes lá dentro, rodeadas de luz, de celebração, de alegria. E do lado de fora, a escuridão da noite, o silêncio. E então, os passos apressados das 5 insensatas, voltando com o azeite que conseguiram. Elas chegaram à porta
e bateram. Senhor, Senhor, abre para nós. E o noivo respondeu de dentro: Em verdade vos digo, não vos conheço. Essa frase é a mais devastadora de toda a parábola. Não foi dito que elas haviam feito algo terrível. Não foi dito que eram más pessoas. A única razão apresentada foi essa: não vos conheço. Talvez hoje você esteja vivendo uma fé de aparências. Uma fé de lamparina vazia, que ainda parece acesa por fora, porque a chama ainda não se apagou completamente. Uma fé herdada, repetida, mas nunca verdadeiramente construída no íntimo. Essa parábola não foi contada para assustar. Foi contada para despertar, para te convidar a olhar para dentro agora, enquanto ainda há tempo, enquanto a porta ainda está aberta. Jesus terminou essa parábola com uma frase direta e poderosa. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas o que significa vigiar de verdade? Muita gente interpreta essa palavra como ansiedade, como se fosse necessário viver em tensão constante, com medo de ser pego desprevenido, olhando para o céu a cada momento esperando um sinal. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Vigiar, no contexto dessa parábola, significa viver preparado. Significa cultivar uma relação real com Deus todos os dias, não apenas nas emergências. Significa encher a lamparina enquanto ainda há tempo, antes de a noite chegar e o grito soar. O azeite nessa história representa algo que não pode ser comprado de última hora. Os estudiosos das Escrituras associam o azeite à presença do Espírito Santo, à vida de fé genuína, à intimidade construída ao longo do tempo com Deus, através da oração, da palavra, da obediência, da entrega. Essa reserva não se acumula em um momento de desespero. Ela é construída dia após dia, nas escolhas simples e silenciosas que ninguém vê, mas que Deus conhece. E aqui está o detalhe que Jesus colocou nessa história de propósito. A diferença entre as prudentes e as insensatas não estava na presença, estava na profundidade. Não em quem aparecia, mas em quem realmente estava preparada por dentro. Isso muda tudo. Pensa por um momento em como essa mensagem se aplica à sua vida hoje. Talvez você esteja passando por um período de distância de Deus. Não um afastamento dramático, não uma grande rebeldia. Apenas aquela distância silenciosa que vai crescendo aos poucos, quando a oração foi ficando mais curta, quando a Bíblia foi ficando mais fechada, quando a fé foi se tornando mais automática e menos verdadeira. A lamparina ainda parece acesa. Por fora, tudo continua igual. Mas o azeite está acabando. Essa parábola é um convite, não uma condenação. Jesus não contou essa história para te fazer sentir culpado. Ele contou porque se importa com você. Porque ele é o noivo dessa história, aquele que vem buscar a sua noiva. E ele quer que você esteja pronto quando esse momento chegar. E a boa notícia é essa: a porta ainda está aberta. O noivo ainda não chegou. Ainda há tempo para encher sua lamparina. Ainda há tempo para voltar, para buscar, para construir uma relação de verdade com Deus, não apenas de aparência. Assim como aconteceu naquela história, Deus continua chamando, continua esperando, continua sendo paciente com cada um de nós. Senhor, que essa palavra encontre agora um coração disposto a se preparar de verdade, a não se contentar com uma fé vazia, mas a buscar uma chama que nunca se apague. E ainda há uma verdade nessa parábola que precisa ser dita. Essa parábola nos ensina que há uma urgência real na caminhada de fé. Vivemos em um mundo que incentiva o adiamento. Sempre haverá tempo depois. Amanhã eu começo a orar mais. Na semana que vem eu abro a Bíblia. No próximo ano
eu me dedico mais a Deus. Mas o noivo dessa história chegou no meio da madrugada, quando ninguém esperava. E quando ele chegou, não havia mais tempo para se preparar. Não estamos falando aqui apenas sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, embora essa seja a principal mensagem da parábola. Estamos falando também sobre os momentos decisivos que aparecem de repente na nossa própria vida. Uma perda inesperada, uma crise que chega sem avisar. Um momento em que você vai precisar de uma fé sólida, de uma raiz profunda, de um azeite que foi sendo acumulado ao longo do tempo. Nesses momentos, não dá para correr ao mercado, não dá para pedir emprestado. A profundidade da sua relação com Deus vai se revelar exatamente ali, na hora em que você menos espera e mais precisa. E o ensinamento final que Jesus deixa nessa história é simples e poderoso. Não basta estar perto, é preciso estar preparado. Não basta aparecer, é preciso ter azeite de sobra. A questão não é se o noivo vai chegar. A questão é, quando ele chegar, sua lamparina vai estar acesa? Antes de terminar, vamos orar juntos. Pai amado, eu te entrego agora cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Se alguém aqui está com a lamparina quase apagada, distante, cansado, vivendo uma fé de aparência que já não aquece mais por dentro, eu te peço, sopra sobre essa pessoa agora. Reaviva a chama, restaura o desejo de te buscar de verdade. Se alguém aqui está com medo de não estar pronto, eu te peço que essa mensagem seja o começo de uma nova decisão, de encher a lamparina todos os dias, de construir com ti uma relação que nenhuma crise, nenhuma noite longa e nenhuma demora consiga apagar. Cuida da família de quem está aqui. Cuida da saúde de cada um. Sustenta os sonhos que ainda estão esperando e renova a fé de quem está cansado de esperar. Que ninguém aqui chegue tarde demais. Que cada coração presente encontre a porta ainda aberta e entre na festa que tu preparaste com tanto amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreve nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Vamos formar uma corrente de fé. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal Frequência Divina e ativa o sino, porque toda semana trazemos uma nova história que pode transformar a sua caminhada com Deus. Que Ele abençoe a sua vida, sua família e mantenha sua lamparina sempre acesa.